Boa noite. Hoje nós teremos o prazer de ter uma conversa com o cacique Luiz Catu, lá da aldeia Catu, em Canguaretama, em Goianinha, que é onde nós atuamos, e sabemos do esforço dele de tentar conter o avanço do corona ali, ou do Covid entre os índios que moram naquela comunidade. E vamos conversar com ele não só sobre o Covid-19, né? Vamos conversar sobre outras coisas. Na verdade, a luta indígena é uma luta antiga, é uma luta que precisa ser abraçada por todos. E o que na verdade nós vemos é que existe uma ignorância, né, sobre isso. E aí ele vai nos conversar um pouquinho sobre as lutas da causa indígena aqui no estado, as lutas indígenas também no Brasil, um pouco dessa história, né? Que na verdade vai culminar no Covid, né? Deixa eu convidá-lo aqui para participar conosco. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Opa, camarada, boa noite, Clodoaldo. Tudo O bom? áudio tá bem aí? Tá bem sim. Tá ouvindo, tá me ouvindo bem também? Tá, tô ouvindo. Eu esqueci de colocar o fone, mas eu pensei que ia ter algum problema, mas tá tranquilo aqui. Tá bom, né? É, Tranquilo, meu amigo. Luiz, Obrigado aí pelo é, convite. eu que agradeço pela sua disponibilidade. Eu sei que a luta é grande aí, né? Eu acho que tá muito ocupado nesses dias, né? Estamos numa correria tremenda mesmo, né? Os casos na aldeia, né, aumentaram muito, infelizmente. E nós estamos aqui numa atenção especial, né, para que não venha se multiplicar esses casos que já estão confirmados na aldeia Aham. do Covid-19, né? 19. Como eu estava falando antes, na verdade, a gente entende que a Covid-19 é algo que tem que ser tratado urgente, tem que ser sempre martelado, porque isso é algo muito grave, muito urgente, muito sério. E entre indígenas também, eu estava dando uma olhada no site da PIB aqui, né? Que os números Sim, de mortes de índios no Brasil é muito mais do que o número total da América do Sul. Então é um sim, caso muito grave, né? Entre índios mesmo, né? exatamente. Então, o que a gente percebe é que a luta indígena, na verdade, agora só tem mais uma agravante, na verdade, né? Só mais um agravante. É, É, no Brasil, né, e grande parte do Nordeste há um descaso muito grande, né, com atenção à saúde indígena. E isso traz um, um cenário muito complicado, né, quando se enfrenta epidemias, pandemias, né, como essa, né, essa pandemia. Então, os povos indígenas são os mais afetados, né, na verdade. Quando a gente vê o índice de letalidade, né, de mortalidade entre a nação brasileira e entre os povos indígenas, o percentual dos povos indígenas é muito alto com relação a toda a população brasileira, né? Até porque são um grupo de vulnerabilidade, são um povo que é nacional, quer dizer, muitos fatores que contribuem para que os povos indígenas sofram, né, com esses casos extremos, né, de pandemia. Então, há uma preocupação tremenda, né? A questão da imunização, né? Os povos indígenas, e especialmente, né, os isolados e ainda, né, povos indígenas que estão na Amazônia, esses principalmente, né, não podem ter contato com um vírus letal assim que pode destruir, né, acabar com aldeias como já aconteceu em tempos anteriores. sim, verdade. Sabemos dessa luta recente dos índios, né? Isso só reflete, como você falou, o descaso das autoridades, né? E também, mas a gente pode fazer um pequeno balanço da luta indígena e a gente vai percebendo que essa luta ela é legítima, ela é sempre constante, né? E na verdade vai culminar, como eu já falei, no Covid, né? Porque você vai ver uma luta pela terra, né? Pela demarcação de terra, tem a luta até mesmo para ser reconhecido,
tem várias lutas que o povo indígena tem que estar ali encampando para poder estar garantindo o seu direito, né? Em muitos territórios aqui no Brasil, ainda há uma questão do convencimento, né, do eu indígena. Você ainda precisa convencer o outro que você não foi exterminado. Né? O cara olha para você e diz, não, você morreu, né? Sua nação foi exterminada. Segundo o historiador A, segundo o historiador B, vocês nem existem mais, né? Aí eu trago aqui para o Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, muitas pessoas seguem, né, o que está escrito em livros já escrito há décadas atrás, né, e continuam seguindo o que está lá posto. Que Rio Grande do Norte e Piauí eram os únicos estados do Brasil que não tinha mais população indígena, que esse povo tinha morrido, tinha sido exterminado, né? A Guerra dos Bárbaros acabou com esse povo, as aldeias viraram vilas, as vilas viraram cidades e ocuparam todos os territórios dos povos indígenas e eles sumiram, como fumaça, subiu e virou nuvem, né? Então, Evaporou, né? você imagine nós indígenas ouvindo isso a todo tempo. Inclusive na escola, né, a escola formal, essa escola, né, tida para todos, o indígena ouvindo e tendo que ler esses materiais. Não é fácil. Então, a cada dia é uma luta para provar que não morreram, né, que não morremos, provar que realmente fomos perseguidos, assassinados, passamos por um processo de genocídio, de etnocídio, né, terrível, para hoje a gente poder se organizar, né, e cobrar políticas públicas efetivas, né, para que nosso povo continue resistindo. Recuamos, ficamos exprimidos em espaços, né, sobrevivendo, subsistindo, né, para não desaparecer por completo. Isso foi também uma estratégia dos povos indígenas aqui no estado do Rio Grande do Norte. E hoje tem uma luta grande para reescrever essa história, porque se nós não formos protagonistas, essa história ela vai continuar sendo reproduzida nos Da livros mesma forma, didáticos né? e paradidáticos da mesma forma. Então, é uma missão dos povos indígenas do Rio Grande do Norte reescrever essa história, mostrar o contexto de resistência e como nós estamos hoje organizados politicamente e lutando, né, para que se faça essa justiça social que é tão necessária, né, nos dias de hoje às populações indígenas desse estado. Dentro do que a gente percebe, por exemplo, ultimamente eu estava lendo que tem a questão do marco temporal, né? Já é uma nova estratégia do ruralista, né? Dos grandes proprietários de terra, de ladrões de terra, na verdade, de acharem uma outra forma de roubarem terras, né? Onde eles defendem que os índios que não estivessem quando a Constituição de 88 foi feita, estivessem naquela terra, e se eles não estivessem, aquela terra não pertence a ele. Né? E aí dá direito aos grandes ruralistas de investirem, né, nessas terras, porque na verdade elas não têm dono. Porque você, como índio, não estava naquela terra. Né? Esquecendo aí que existiu, como você bem falou, os índios tiveram que retrair, os índios tiveram que se esconder em algum lugar, os índios tiveram que foram expulsos de certas regiões. Então, logicamente, que os índios, em muitas partes, não vão estar naquelas regiões que são. Opa, que faltou aqui, para rapidinho. Naquelas regiões onde eles estão requerendo, lógico que não existiam índios naquela região, mas aquela região pertencia aos índios. E aí eles acharam uma forma de usurpar, mais uma vez, as terras dos índios. Né? É lógico que existe, ninguém vai ficar calado com isso, né? E eu te digo uma coisa, e não que não existisse, né? Na verdade, Sim, a ocupação ela existia, só que por sim. causa da grande perseguição, né, dos assassinatos, da escravização dos povos indígenas, tinham que estar migrando a todo tempo, né, para continuar existindo. Então, é muito comum ter uma aldeia indígena no local A e por ter sofrido ataques, ela mudar para um local B, onde se sinta mais segura, né? E depois ela retorna e ela migra nesses espaços de resistência e de Teve existência. estratégias, né?
Não foi essa migração forçada não garante que eles não são, né, ocupantes daquele território. Na verdade, nós povos indígenas não nos sentimos dono da terra. Isso é importante que se fique, porque quando se fala em demarcação de terra, quando se fala em território indígena, há uma muitas vezes subentende que nós estamos brigando pela propriedade, né, da área tal, do território tal. Na verdade, não é isso. A demarcação de terra indígena, ela está muito clara na Constituição Federal, Sim. que ela não é titularidade, ela não vira título, uma propriedade dos povos indígenas, da aldeia A, da aldeia B, da etnia A, da etnia B. Uhum. Ela, na verdade, ela se torna propriedade da União. Da Quando uma União, terra é né? demarcada, ela se torna propriedade da União. Olha, os povos indígenas não brigaram para ter propriedade porque eles não se sentem dono da terra. Como se sentir dono da mãe? Não é? Como se Sim. sentir dono da mãe? A partir do momento que o governo federal homologa uma terra indígena, ele aumenta o domínio da União, ele aumenta a propriedade territorial da União. Claro que aquela área indígena é para usufruto exclusivo daquele povo que ali habita, que originalmente ali sempre esteve e que originalmente sempre defendeu a natureza, sempre respeitou o espaço de convívio, seus encantados, as nascentes, os lagos, a floresta, os animais, né? Sempre viveu nesse ciclo de grande respeito. E demarcar uma terra para nós é garantir que esse ciclo de respeito ele se perpetue, ele continue acontecendo. Porque a partir do momento que não temos ainda um território demarcado, todas as fragilidades, todos os ataques estão muito mais propensos a acontecer. Eu trago, Clodoaldo, eu trago aqui o exemplo da aldeia Catu. A gente tem Sim. lutado já há décadas, né, pela demarcação do território onde se encontra a aldeia Catu. Ainda não há uma demarcação aqui. E por esse motivo o agronegócio da cana-de-açúcar tem destruído, né, os nossos derredores. Já tem degradado muito, inclusive afetando diretamente as nossas nascentes. Nós somos o povo da APA Piquiriúna, uma das maiores áreas de proteção ambiental do estado do Rio Grande do Norte, né? Um povo que está protegendo as nascentes do rio Catu, Piquiri, tantas outras nascentes que existem aqui entre os municípios de Goianinha e Canguaretama, né? E 40 mil hectares de área de Apa-Piquiriúna e os povos indígenas sofrendo, né, ataques a toda hora de madeireiras, de retirada ilegal de madeira das nossas nascentes, e invasão, uso de agrotóxicos indiscriminados, né, aos nossos derredores. Veja bem, tudo isso por falta de uma demarcação que garante, né, uma proteção maior do Estado brasileiro com relação àquele território. É, isso está referindo-se a Catu, né? E nós sabemos que existem outras realidades parecidas com essa aqui mesmo no estado, né? Claro. E o Catu é o mais visível, né? Por ser mais próximo, mas tem outras questões, né? O Sagi também é bem Sagi, explorado, né? lembrando do Sagitrabanda, né, da aldeia Sagitrabanda, que está no município de Bahia Formosa, já na fronteira com o estado da Paraíba, né, lá nós temos duas aldeias, Sagitrabanda e a aldeia Jacu, né, que está nas margens do rio Jacu, que já faz a divisa com o estado da Paraíba. No caso de Sagitrabanda, o processo de demarcação é o mais avançado do estado, né? O GT já fez o estudo, né, preliminar da área, né, do território de Sagitrabanda, né, já tem todo um estudo concluído, mesmo assim o GT está parado, estagnado, né? O governo atual não tem interesse que o GT de Sagitrabanda ande e que nós tenhamos no estado do Rio Grande do Norte uma primeira terra indígena demarcada. Por esse motivo, os indígenas, né, as famílias que compõem a aldeia Sagitrabanda, que estão do outro lado do rio Cavaçu, por isso Trabanda, né? Tem a Sagi, né, uma praia belíssima, né, tem a vila de pescadores do Sagi e tem o rio Cavaçu. Na outra banda do rio, outro lado do rio, está a aldeia Trabanda. Né, e lá, né, o cacique Manelzinho tem feito uma luta tremenda junto com os demais indígenas parentes lá para que essa demarcação saia. E, inclusive, foi
uma luta conjunta das lideranças indígenas do Estado em solicitar um GT de demarcação para Sergitrabanda pelo processo que eles iam enfrentando de criminalização, de ataques, inclusive estavam enfrentando um processo judicial, né, em uma área de 75 hectares, eles estavam sendo processados e estavam sofrendo uma reintegração de posse com relação a essa área por um especulador imobiliário que queria tomar toda essa área habitada pelos parentes de Sergitrabanda, inclusive onde tem um cemitério, né, com mais de 100 anos que eles colocam lá, né, os seus entes queridos, e tudo isso estava posto para acabar, e alguém ali construiu um resort em cima do cemitério tradicional do povo indígena potiguara de Sergitrabanda. Veja bem, então a luta conjunta trouxe para Sergi um GT que hoje está estagnado, está parado e não consegue avançar. Cacique Manelzinho sofrendo ameaças a todo tempo, né? A população sendo cooptada muitas vezes. Então, isso é uma realidade de Sergitrabanda que se espalha também, que se estende às demais aldeias aqui no estado. Hoje, no estado do Rio Grande do Norte, para quem ainda, né, não está acompanhando essa questão da luta dos povos indígenas desse estado, nós já temos 14 aldeias indígenas. 14 aldeias indígenas politicamente organizadas e lutando pelas políticas públicas afirmativas. Tem casos de povos que é dito como extintos, mas que eu percebi que tem pessoas que existem ainda desses lugares, né? Janduís, acho que é isso? Então, tem algumas populações em si, no caso do Rio Grande do Norte, nós temos 3 povos autodeclarados, né, que estão na luta por demarcação do território, por políticas públicas afirmativas. Nós temos os Potiguara, que são nós, o povo do litoral, e também estão na região do Mato Grande, que é o território Mendonça, né? Lá tem 6 aldeias potiguara, e fica entre João Câmara e Jardim de Angico. São 6 aldeias potiguara que se encontra ali. Então, hoje no estado, o maior povo indígena é os potiguara, né? 6 aldeias no território Mendonça, entre João Câmara e Jardim de Angicos, e mais 3 aldeias aqui no litoral do estado, que está entre Goianinha, Canguaretama e Bahia Formosa. Aí são as aldeias Catu, Sergitrabanda e Jacu. Isso aí forma o povo potiguara no estado. Nós temos os tapuias, né? Inclusive da etnia Tarairiú, os tapuias Tarairiú, em Macaíba. São 3 aldeias, hoje tapuias, no estado do Rio Grande do Norte, entre Macaíba e São Gonçalo. Aí tem a aldeia Tapará, Mato Grande, Lagoa Grande e... Agora eu esqueci, me fugiu aqui a terceira aldeia, Tapuia, lá me perdoe, né? Lá entre São Gonçalo e Macaíba, mas são 3 Tapuias, né? E também nós temos um povo Tapuia, também Paiacu, já lá em Apodi, já lá na Chapada do Apodi, né? Um povo guerreiro que está lutando ali, que teve seu território invadido. A cidade tomou praticamente conta de todo o território indígena lá em Apodi. Há uma luta tremenda lá, né? O pessoal Paiacu, os parentes Paiacus de Apodi. Também temos em Açu, né? Os caboclos lá em Açu. Essa é a nossa realidade atual dos nossos índios no nosso estado, né? E a mesma luta que você enfrenta no Catu, os outros líderes, os outros caciques também enfrentam nas outras comunidades, não é isso? Certamente. Essa luta de demarcação, né? De reconhecimento. Certamente. Inclusive, os caboclos de Açu têm uma realidade um pouco que nos tem, né, chamado bastante atenção para que a gente consiga ali trazer políticas públicas para que eles continuem resistindo naquele espaço. Os caboclos de Açu, eles foram jogados, exprimidos num local onde nem água potável tem. Eles estão num local que, para sobreviver, inclusive, eles precisam de estar pedindo aos donos, aos senhores que ocuparam as margens dos açudes e dominaram toda a área, eles pedem para pescar no açude, né, de meia.
Então, se ele for o dono da área lá autorizar um caboclo e ir lá no açude, se ele pegar 1 quilo de tilápia ou qualquer outro peixe que tenha lá nesse açude, ele tem que deixar meio quilo tratado para o dono do açude É e trazer mesmo? o. Exatamente. Então, e a questão de. E olhe bem, lá eles não têm saneamento, não tem água potável, eles precisam que o Exército deixe carro-pipas lá. A FUNAI, aqui no estado do Rio Grande do Norte, quando foi instalada aqui no estado a partir de 2011, também começou uma política de conseguir carro-pipas, né, para abastecer a demanda dos caboclos, as cisternas deles, eles estão numa realidade muito, muito gritante. Então é muito preocupante hoje você imaginar que no Rio Grande do Norte tem um povo indígena que sofre por falta de água potável. Nós realizamos uma assembleia lá na terra, no território dos caboclos, em Açu, e essa assembleia ela foi muito marcante, né, para o movimento indígena do estado, porque nós convidamos para participar dessa assembleia dentro da aldeia várias instituições do estado do Rio Grande do Norte, inclusive FUNAI sede de Brasília, né, outras representações do governo federal de Brasília e representações dos municípios também. E, lá não tem não tinha banheiro, né? Esse banheiro que todo mundo tem na sua casa. Lá, eles, a grande parte dos parentes caboclos, eles fazem as necessidades como, né, nos períodos dos nossos povos na floresta normalmente. Mas para realizar uma assembleia, nós precisávamos ter pelo menos um mínimo, né, de atendimento para as pessoas que vêm de outros estados, de Brasília, da capital do estado e tudo, pudesse ter esse atendimento aí, tivesse água também para beber. Olha, a gente conseguiu, o cacique Adriano conseguiu locar 2 banheiros químicos, e inclusive até a prefeitura de Açu ficou encarregada de apoiar, né, com a locação desses banheiros químicos. E só garantiu um dia, a Assembleia era 3 dias, esses banheiros iam ser retirados. E a gente ficou numa agonia lá sem saber o que fazer, como é que a Assembleia ia continuar. Fizemos Verdade. vaquinha na Assembleia entre os indígenas para poder cobrir a locação desses banheiros químicos para permanecer lá na aldeia dos caboclos. Não foi fácil a gente realizar, mas quem veio lá viu qual é a realidade de um povo indígena que ainda luta para sobreviver e existir aqui nesse estado. E é isso, mas isso traduz, Luiz, vê se você concorda comigo, traduz o nível de comprometimento que as autoridades têm com os povos indígenas, né? Aí depois esses povos eles reivindicam seus direitos e aparecem alguém na TV dizendo que povos indígenas, nós somos o único povo, já viu isso, né? Somos o Aham. único povo, não precisa dividir povo. Na verdade, ele está, mais uma vez, querendo ignorar a história indígena, né? Querendo retirar um direito constitucional de Sim, um país pluriétnico, não é verdade? Isso é querer negar uma luta legítima dos povos originários por um país pluriétnico e que reconheça, né, a diversidade cultural, os povos, os territórios indígenas que aqui existem quando os europeus aqui já chegaram, né? Então, essa diversidade ela não pode ser negada. É por isso, né, que enquanto não se consegue, isso é muito grave, enquanto não se consegue alterar os artigos 231 e 232 da Constituição Federal, se cria várias outras estratégias, né, para retirar direitos nossos, dos povos originários. E você tinha, Clodovil, você tinha tratado do marco temporal. O marco marco temporal. temporal é uma estratégia, né, para tentar apagar com os artigos, né, que estão na Constituição, o 231 e o 232. Como eles não podem alterar o artigo, porque precisa de um processo muito grande, a PEC 215 tem essa característica aí de fazer essa alteração, né, de tirar
direitos garantidos, né, na Constituição com sangue indígena. Mas como não conseguem passar, porque no Congresso ainda tem pessoas, né, que têm uma visão, né, de respeito aos povos indígenas, estão lá dando a vida também lutando contra essas investidas criminosas contra nossos povos aqui no Brasil, né, eles criam essas estratégias. Então, o parecer 001, né, o marco temporal, tudo isso vem para fragilizar e para retirar direitos enquanto eles trabalham para alterar a Constituição Federal. São os arranjos, né? Tentam fazer E, arranjos para daí cessear os direitos que já foram conquistados, né? Na exatamente. verdade, Pois não, Clodoaldo. pode falar. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, quando nós chegamos nas instituições, né, desde 2005, né, que a gente realizou a primeira audiência pública aqui no estado, aparecemos publicamente, né, para o governo estadual e demais instituições e para a FUNAI, reafirmando a nossa luta, né, e cobrando que o governo desenvolvesse a partir daí políticas públicas afirmativas para o nosso povo. Nós levamos cada tipo enfrentamos cada tipo de preconceito, de situação de racismo que foi gritante. Inclusive, um jornal aqui do estado, né, tinha um jornalista que insistia todo o tempo nos comparar com pessoas que brincavam carnaval, que índio só tinha no Rio Grande do Norte no período do carnaval, né? Inclusive chegou a nos comparar aos símios, né? Se nós somos índios, também os símios têm o direito a cobrar esse direito de indígena. Veio, inclusive, na aldeia Catu, pediu para um jornalista representando esse jornal criminoso vir à aldeia Catu, tirar fotos, escolher casas de pessoas que tinham antena parabólica, aquele peneirão. E ele tirou foto, escolheu as casas a dedo que tinha antena parabólica. Aí pegou usou de forma criminosa um indígena, né, que é um professor aqui da aldeia. Ele perguntou, foi lá na casa dele, foi muito bem recebido. Aí viu que ele tinha um computadorzinho daquele de tubo branquinho, né, antigo, que o professor usava para fazer os planos de aula. Ele fez, o senhor tem um computador? Ele fez, tenho, sou professor, né, e eu uso ele para fazer meus planos de aula. O senhor deixaria eu tirar uma foto do senhor aqui perto do seu computador? Ele, sim, pronto, pois não. Deixa sim. Tirou a foto do indígena, né, professor da aldeia, e acredite, a manchete que apareceu no outro dia no jornal foi Índio Banda Larga. Rapaz, foi mesmo. Índio Banda Larga. Aí ele escolheu um texto, né, dizendo que no Rio Grande do Norte não tinha indígena e que onde se dizia que tinha indígena, as casas todas tinham parabólico, o povo tinha computador e tudo. Quer dizer, suponha que eu estou falando com você aqui, meu amigo Clodoaldo, através, né, de uma câmera de um celular, estou conectado à internet e estou usando a tecnologia, um conhecimento mínimo de TI. Você não é índio, né? Por isso eu deixei agora de ser indígena. Entende? Quer dizer, você, meu amigo Clodoaldo, qual é o seu sobrenome? Valentim. Valentim, imagine que agora Clodoaldo, por ter se empoderado, na verdade, das tecnologias e está usando isso, né, para o bem viver ou para melhor compreender essas políticas do planeta e do seu espaço, você mais não pode ser Valentim porque você se empoderou. É o que fazem conosco, os indígenas, né? Se eu usar a tecnologia, eu deixo de ser índio. Agora o português, o europeu ou qualquer outro continente do país, ele pode aprender toda e qualquer tecnologia que ele não deixa de ser ele. O americano vem para cá, ele usufrui de todos os nossos, de toda a nossa cultura. Come beiju, come tapioca, ele prova um pirão de farinha de mandioca, né? Ele come um peixinho assado na palha da bananeira, ele toma banho nos nossos rios, ele toma um suco de pitanga, que se maravilha. Aí dança toré e ninguém diz, olha rapaz, não é americano mais não, deixasse de ser americano. Nada, que é isso. Ele agora é um americano com a cultura universalizada. Enriquecida, né? Enriquecida, Não é enriquecida, é isso mesmo. Agora, se
o cacique Luiz Catu, se um outro qualquer indígena, né, das aldeias desse país for lá nos Estados Unidos, né, ou lá no Japão e provar o sushi, e alguém tirar uma foto e botar nas redes sociais, olha o índio. O índio Isso comendo é sushi, índio? né? Né? Não é? No Japão, aí a gente pode ter ido até no Congresso lá, né, para defender os Uhum. nossos direitos de povos indígenas. Mas para ele, o índio não pode sair da aldeia, não pode sair da floresta, né, porque ele deixou, a cultura dele ficou lá e ele se apartou disso. Né? Nem no Brasil tem um grande número de indígenas no contexto urbano. Eles não deixaram de ser indígenas. Né? Eles estão tentando sobreviver nesse país que acabou com suas florestas, que acabou com seus espaços. Tem indígenas aí que onde toda a sua aldeia estava, hoje é um mega plantio do agronegócio, do milho transgênico, da soja transgênica, ele Soja. não consegue mais voltar lá. Né? E ele está vivendo aonde? Nos centros urbanos, fazendo um artesanato, né? Vendendo uma erva de planta medicinal, tentando resistir e continuar vivo. Por isso, eles já dizem que ele não é mais índio. Eu senti isso em algumas pessoas, uma vez que eu levei uma turma para ir, e quando eles achavam que ia encontrar um cacique, um ser ali parado, um ser sem cultura, um ser sem política, e quando eles depararam-se com você, eles depois me procuraram, alguns me procuraram. Rapaz, eu nunca achei que ia achar um cacique formado, nunca pensei que fosse achar um cacique politizado, ou seja, é a visão que as pessoas têm, né? Que o índio, ele não pode ter internet, ele não pode ter acesso à tecnologia, ele tem que ser isolado, só é ainda aquele índio que está isolado. Né? Mas, como você bem falou, nós temos um contexto urbano, nós temos necessidades de usar tecnologias, a TI para nos comunicarmos melhor, né? E isso, de forma alguma, deixa você de ser índio, né? Os meninos do Isso. Catu aí, alguns alunos meninos meus aí no Catu, eles gostam de programação, e inclusive tem uns que fazem curso de programação, que a gente deu uns cursos para eles, eles fazem curso de programação, gostam de robótica, né? E por isso, esses meninos, eles deixaram de ser índios? De forma alguma, né? Tem uns que cantam rap, né? Tem uns que cantam rap, eu visitando uma casa, descobri uma jovem que fazia psicologia, né? Olha só. Então, Exatamente. nada a ver Um uma coisa grande com a outra, né? diferencial, viu, Clodoaldo? Um grande diferencial que a gente tem que daí adquirir dos povos indígenas, que os povos indígenas não podem esquecer, é que tudo que ele internalizar, que ele aprender, né, e que ele conseguir de conhecimento, ele tem que ter, né, a grande missão de usar isso para o bem viver do seu povo. Então, se Sim, eu, né, conseguir, a partir da oportunidade que tive de estudar, né, na escola, né, formal e ter uma graduação, eu estou usando tudo isso, né, para quebrar estereótipos, para quebrar invisibilidade, né, para desconstruir uma historiografia oficial genocida. E isso é importante, e é isso que a gente espera de cada indígena, né, que hoje habita, que reside em cada aldeia desse país. Dos 305 povos ainda existentes, né, das mais de 270 línguas ainda faladas nesse país, que eles possam multiplicar isso, que eles possam mostrar que o seu povo vive, é resistente e apesar de todo um contexto de governos que se passaram nesse país que não querem, né, garantir esses direitos, que também entendem que não é bom ter indígenas autoafirmados, não é bom ter terras demarcadas, porque isso para eles é retrocesso, enquanto para nós é garantia de vida, não só para nosso povo, mas para a humanidade. na verdade é libertário, né? Quando tem um povo que resiste no meio de tanta opressão, isso é uma ideia libertária, né? Então isso não é bom, de fato, para quem tem segundos interesses escusos, né?
Isso não vai ser bom para ele. Então, de fato, é bom que você esteja à margem, excluído, com seus direitos sendo cerceados e que você seja enfraquecido. Porque isso é uma forma de. Porque você, Luiz, a Thaisa do Amarelão, o Manuel, aqui do Rio Grande do Norte, fora do Brasil, toda a nossa Sim, realidade, sim, sim. vocês são exemplo de liberdade, ideia libertária, né? Então, quando um povo resiste a tanta coisa, a tanta injustiça e mesmo com muita dificuldade consegue se afirmar, isso para essas pessoas que ganham com a opressão nunca vai ser lucro, né? Vai ser ruim para eles. Certeza, com certeza. Aí é uma luta nossa, né? Por isso que hoje as lideranças indígenas elas têm que estar conectadas, né? Elas têm um trabalho muito árduo, porque a gente tem que saber um pouco de cada área do conhecimento, de cada área social, das políticas sociais. Eu tenho que estar antenado na questão sobre o que está acontecendo com relação à saúde do nosso povo e como está a relação da saúde a nível de Brasil, de Estado, de município, né, para que a gente lute por direitos, né, à educação, com relação à saúde, com relação ao etnodesenvolvimento. Quer dizer, nós temos que estar aí conectado em todas essas ações para poder dialogar com os órgãos de governo e cobrar que essas políticas públicas aconteçam também para o nosso povo. Se nós não usarmos essas tecnologias, se nós não usarmos todas as áreas de conhecimento para a luta do nosso povo, a gente não consegue avançar. Mesmo porque nos dias de hoje, né, a tecnologia ela é extremamente necessária. Né? Eu sou da área de tecnologia e a gente sabe disso. Que se você usar a tecnologia, você pode fiscalizar governo, você pode cobrar que políticas públicas sejam efetivadas, você pode se comunicar melhor e mais rápido, como agora nós estamos fazendo, né? Isso há um tempo Isso. seria impossível. Então, hoje é possível. E por que não fazer uso disso? Né? Das tecnologias para que você tenha os seus direitos garantidos. Né? E se envolver com gente, com pessoas que trabalham nisso para trazer esses recursos para vocês também. Né? Um site, blog, Instagram, tudo isso hoje é necessário. Né? Você tem que se comunicar, tem que se aproximar das pessoas. É extremamente necessário. Né? Verdade. Olha, de 2005 até hoje, né, 2020, nós já conseguimos realizar 6 Assembleias Gerais dos povos indígenas do Rio Grande do Norte. 6 Assembleias Gerais. Mesmo assim, com essas 6 Assembleias Gerais do nosso povo, assembleias de jovem, assembleias de mulheres, ocupação, participação em simpósios, seminários, congressos, dos mais diversos, né, setores, a gente ainda não conseguiu atingir, né, eu acredito aí que 40%, né, do público do Estado, ou uns 60% ainda diz que não conhecem os povos indígenas desse Estado, nem que eles estão vivos. Nem que eles estão vivos. Mesmo com essa nossa luta, né, Articulação, para que né? a gente tenha essa visibilidade. E a gente sabe que a luta ela é muito maior, ela precisa de um empenho maior. Daí a gente luta muito pela formação de lideranças. É importante, né, que não fique essa luta simplesmente na pessoa de Luiz Catu, de Thaís, de Zé Carlos, de Dioclésio, de Adriano, de Manelzinho, Francisca, Zuleide, e tantas outras lideranças, né, indígenas que nós temos aqui no Estado. Não pode ficar apenas nessas pessoas. E esse espírito de luta coletiva ele precisa ser multiplicado a cada dia, porque a opinião pública precisa conhecer a luta desse povo, precisa entender, né, que o povo indígena desse Estado foi o povo que mais resistiu à ocupação europeia, por isso que passou por esse processo de genocídio tremendo, né, por motivo dessa resistência, e hoje é preciso se fazer, né, essa reparação histórica com todo esse contexto de genocídio que nós passamos. Essa reparação histórica ela é necessária que aconteça. Isso é verdade e por isso que eu lhe chamei,
porque eu tenho consciência de que muitas pessoas, além de não saber, de saberem que existem índios aqui, é também lógico que não vai saber das suas lutas, né, das suas verdades, das suas dores. E aí a gente sabe de algumas verdades da luta indígena, né? E sabe da sua luta, e eu acho que isso é importante que as pessoas venham tomar esse conhecimento. Diante disso, dentro do problema agora, por exemplo, do Covid, o que as autoridades têm feito para ajudar vocês? Olha, é uma situação muito, muito, muito preocupante, né? Esse avanço, né, do Covid-19, essa pandemia que se alastrou, né, por todo mundo, chegou aqui no Brasil e agora tem chegado com de forma nociva, né, nas aldeias indígenas do Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte não tem sido diferente. Hoje eu sou liderança, né, cacique de uma aldeia onde está o epicentro, né, de casos de Covid-19 entre aldeias indígenas no estado do Rio Grande do Norte. Isso para a gente é de extrema preocupação. Por falta de um DICEI, nós não temos o Distrito Sanitário Especial Indígena no Rio Grande do Norte, ele foi retirado no ano de 2019. A CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, não tem se posicionado com relação ao atendimento à saúde indígena aqui no estado. Então, nós estamos com sérios problemas com relação ao avanço do Covid, né? A aldeia Catu, ela está hoje em um processo de quarentena, né? De isolamento severo, né? Estamos tentando aí garantir que os indígenas se protejam, né? Com barreiras sanitárias e tudo por causa do avanço de 15 casos já confirmados na aldeia Catu. No estado, né, em outras aldeias já estão aparecendo casos também. Hoje foi confirmado na aldeia Tapará, lá no município de Macaíba, um caso confirmado. Em Caboclos de Açu, mais um caso confirmado de indígena com Covid-19. No Amarelão tem um caso suspeito. Então, isso para a gente é muito preocupante, porque a gente sabe que a relação de atendimento com os municípios, eles nos tratam, né, como todo o usuário do SUS, não como a legislação garante, né, a especificidade ao atendimento à saúde específica aos povos indígenas. A gente não tem esse atendimento específico, que é um direito da CESAI a oferecer, né, esse atendimento específico. E por não ter esse atendimento específico, a atenção primária, né, a atenção primária fica já prejudicada aos povos indígenas, porque se eles precisarem testar, se adoecer, eles têm que sair da aldeia, andar quilômetros, né, e muitas vezes não tem dinheiro para alocar um carro, porque não tem ambulância, não tem nada para chegar nos centros urbanos, nos hospitais, nas UPAs, né, para poder ter atendimento. Então, isso tem prejudicado muito, muito a situação das aldeias. E quando nós conseguimos gritar, que às vezes nossa fala só é ouvida quando a gente grita, aí aparece no noticiário, né, um jornal A, no jornal B, aí se volta mais um pouco a atenção, aí vem o que nós podemos fazer para apoiar vocês contra a luta no Covid-19. A partir daí a gente começou a dialogar, né, com municípios, com o Estado, e houve uma atenção melhor, mas os casos já estavam, né, se espalhando, e poderia isso ter acontecido antes. Então, hoje a gente está com um diálogo com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, estão fazendo um acompanhamento, fizemos também em uma reunião entre Secretaria de Saúde do Estado e do município de Canguaretama e de Goianinha, a gente conseguiu testar, né, vários indígenas na aldeia Catu, e nesse teste foi que a gente descobriu a quantidade, né, como é que estava alarmante a quantidade de casos positivos na aldeia. E a partir daí, a gente está conseguindo, né, com esse apoio agora entre essas secretarias, entregar higienizar, né, a população com entrega de álcool gel, usando esse álcool nas barreiras, abastecendo as famílias, né, quando acaba o álcool, a gente vai lá e completa, eles vêm nas barreiras, completa, e a gente está conseguindo aí fazer esse acompanhamento, mas já numa situação que é de extrema preocupação. Então, na verdade, vocês é quem fizeram barulho
para que o E, poder público, de fato, viesse ao a fazer lei contrário, para esse direito. ao contrário, é assim que nós temos aparecido no cenário aqui no estado, né? O indígena só aparece na televisão quando ele faz algum barulho. Isso aconteceu em 2017, né, com a retirada da FUNAI. A Lembro, FUNAI me chegou lembro. aqui no estado em 2011 e um decreto, né, o 9001, retirou essa FUNAI do estado sem nenhuma justificativa. Olha, para que esses indígenas desse estado pudessem ser ouvidos, a gente precisou ocupar por uma semana um prédio, né, da FUNAI na capital do estado, sair das nossas aldeias, passar uma semana ocupando esse prédio, mesmo assim solicitando resposta do presidente da FUNAI, por que retiraram a FUNAI do estado do Rio Grande do Norte, e sem resposta alguma. Para poder ser ouvido e ter uma mínima resposta, que depois de uma semana não teve diálogo, esses indígenas tiveram que se dirigir à entrada do aeroporto internacional aqui do estado do Rio Grande do Norte, lá em São Gonçalo do Amarante, e fazer, né, uma ocupação na frente do acesso do aeroporto, para a partir daí eles poderem ouvir. Tem aqueles índios lá gritando, lá, eles estão gritando por quê? O que foi que aconteceu? Não, vocês tiraram a FUNAI que atendia. O único órgão oficial que atendia as demandas indígenas no estado, vocês acabaram de tirar. Eles estão querendo que vocês digam pelo menos o que foi que aconteceu. Aí a gente apareceu novamente nos noticiários, na TV, nos jornais, e levando tiro da polícia aqui, né, no estado do Rio Grande do Norte. Tiro e muita bomba de gás lacrimogêneo que nós levamos por esse motivo, por lutar por direitos constitucionais, por lutar por direitos, por políticas públicas afirmativas, direito nosso garantido. Só para lutar para que ele permaneça, né, para que isso continue acontecendo. Ao contrário, a gente estava sem esse atendimento da FUNAI. Tinha voltado a uma estaca zero de atendimento e de diálogo com o governo federal, porque ia continuar a nossa luta individual aqui sem ninguém nos ouvir. Então, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Muitas vezes nós precisamos sair daqui da nossa base para ir fazer intervenções diretamente lá em Brasília, né, tentar dialogar. Várias lideranças do estado aqui já foram a Brasília lutar pelo direito à saúde indígena. Em 2015 a gente conseguiu o atendimento de Sei Potiguara e ficou até 2019. Agora a gente está nessa luta novamente para trazer um direito garantido de volta. É uma luta que não tem sido de forma nenhuma fácil. Clodoaldo, nós temos contado muito, com a opinião pública, com as pessoas das redes sociais hoje que acompanham a nossa luta, os parceiros, né? Tem muitos parceiros que têm colaborado 1000 vezes mais do que os governos. Pessoas que estão prontas ali para nos apoiar a todo momento, quando nós damos um grito. Essas pessoas rapidamente fazem contato conosco, são indigenistas, são pessoas que, apesar de não ser indígena, originário dos povos indígenas, mas tem isso na alma, tem isso no espírito de luta. Isso tem sido muito importante para nosso povo no Rio Grande do Norte. A gente tem um diálogo aí bem amadurecido com muitas pessoas que estão aí Natal, em outras cidades aqui do estado e em outros estados que são sensíveis à nossa causa. E isso tem nos ajudado bastante, senão nossa luta estava muito mais difícil. Luiz, estamos perto de terminar. Eu sei que tem muitas pessoas que aqui estão nos vendo que de fato nunca sabiam disso. Tem gente aqui que diz assim, agora eu sei, eu não sabia que tinha tanta aldeia assim no nosso estado. Eu percebi que muitas pessoas realmente agora foram esclarecidas. E de repente, essas pessoas querem abraçar essa luta com vocês. Né? Existe possibilidade dessas pessoas se unirem a vocês nessa sua luta? Claro. Eu acho que isso para a gente, né, é um fator de muita importância a gente ter esses parceiros, a gente ter essas pessoas multiplicando a nossa luta de resistência, de existência aqui no estado. Nós lançamos algumas campanhas, né, gerais aqui dos povos indígenas e outros públicos, né, também lançaram essa campanha em apoio à nossa luta. E quem quiser colaborar conosco é só procurar e fazer contato com a PIRNE. A gente tem uma página, a
a PIRN, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte, a gente está pronto para formar essa parceria, a gente está pronto para receber esse apoio e também, né, para tentar tirar, esclarecer dúvidas que se tenham com relação aos povos indígenas, inclusive em Natal, Clodoaldo, cidade de praia, né, tem uma comunidade indígena aí, né, do povo Aqui é a minha Mendonça casa. É Potiguara, a minha né, casa. 48 famílias indígenas, né, habitam aí em Natal. Então, para você ver, é uma luta, né, que a gente tem muito povo indígena espalhado, muitos indígenas espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte. O último censo, Natal deu mais de 800 pessoas se autoafirmando indígena. Então, isso precisa, né, isso precisa aparecer, o povo precisa conhecer essa realidade e essa luta. E para que isso aconteça, né, com brevidade, é preciso o apoio. E quem quiser nos apoiar, a gente agradece, né? Só gratidão para que essa luta continue acontecendo, né? Luiz, nós também, como Missão Jeremias, nós apoiamos completamente a luta indígena, nós entendemos que é legítima, né? E nesse momento nós temos o conhecimento de muitas famílias. Quando nós começamos a conversar, eram 50 famílias que estavam em situação de vulnerabilidade, né? E ultimamente nós conversamos e você me informou que atualizou isso e foi para 150 famílias, né? Ou seja, a situação só agravou. E aí, Sogra. só agravou. Aí eu sei que você tem outras pessoas que lhe ajudam, mas quanto mais mãos tiverem para lhe ajudar nesse sentido, eu acho importante, né? E aí nós da missão lançamos uma vaquinha, né, no site da vaquinha.com.br, e quem colaborar lá aqui vai ser totalmente revertido, é transparente, as pessoas vão ver lá o quanto entrou, né, o quanto total de entrada, e a gente vai, depois que isso for finalizado, a gente vai deixar tudo muito claro. Todo o dinheiro arrecadado vai ser levado para vocês, para que seja comprado material de higiene e cestas básicas para as pessoas, né? Sabemos É, que é pouco, mas juntando de pouco em pouco, né? Vamos chegar muito, sim. né? Exatamente, Clodal. Nesse momento ficou bem grave a situação, porque os indígenas que trabalham, que vivem da agricultura familiar na aldeia Catu, eles hoje estão impedidos de participar da feira livre que acontecia no município de Goianinha. E agora, né, com o aumento dos casos confirmados no município de Goianinha, que ultrapassaram 40 casos já no município, a feira livre foi cancelada. Quer dizer, eles não têm como comercializar o seu produto, eles dependem, né, de uma articulação que o Wellington, né, que é o presidente da associação, faz, né, para tentar minimizar, né, essa perca da agricultura familiar. Mas a gente sabe que ainda não é suficiente, que a gente precisa realmente dar as mãos, né, de fazer essa luta coletiva pelo bem viver. Viu? Nossa gratidão, a gente só agradece, né, a todos os parceiros, inclusive a Missão Jeremias, né, que tem aí sido sensível à nossa causa, à nossa luta, porque nós lutamos realmente pela Mãe Terra, pela natureza, né, para continuar existindo e protegendo. Nós somos os guardiões da natureza. Os povos indígenas desse país sempre se declararam esses guardiões, né, e dão a vida para defender as nascentes e as águas. Eu só tenho a agradecer, Luiz, pela oportunidade, viu? Foi maravilhoso esse momento com você, foi esclarecedor, certo? Se nós um dia pudéssemos ter outro momento como esse para tratarmos mais de outros assuntos, se você tiver essa disponibilidade, a gente pode marcar um outro momento para a gente falar de outras coisas do Catu, né? De outros momentos que eu sei que são de extrema importância que as pessoas venham saber disso. Eu agradeço demais, que Tupã seja com você, seja conosco, né? Que possamos ter a oportunidade de voltarmos a estarmos juntos. Esses dias eu estarei aí com você, né, para deixar algum material, mas Sim, que sim. possamos estar juntos em outra situação, em outra realidade, né? E eu mando um abraço para todos os moradores do Catu, que a gente tem um acesso a todas as casas, são bem abertas, são bem receptivas,
Que Deus abençoe, que Tupã abençoe todos que moram em Catu e que Tupã nos livre de tudo isso que está acontecendo. E vamos em frente. A luta sua é a nossa luta. E que tudo isso passe, né, para que nós possamos estar juntos e que as pessoas que aqui falaram que querem conhecer, né, a aldeia Catu, querem Sim, passar um dia aqui conosco, possam vir aqui, né, conhecer, inclusive, né, compartilhar um pouco da nossa cultura, porque quando se conhece, se respeita muito mais, não é verdade? verdade. Então, o convite está aberto nesse momento, se torna inviável, mas tudo isso vai passar. Nós cremos no nosso Pai, né, no nosso Deus, que na língua tupi chamamos Tupã, e a gente está aqui para formar essa força. Gratidão, amigo Clodoaldo, né, e gratidão a todos que acompanharam, né, até agora esse bate-papo. Obrigadão, Luiz. Obrigado a todos. Que Tupã ilumine o caminho de vocês, que nós possamos um dia estarmos juntos e nos abraçar e, de fato, podemos estar em comunhão. Obrigadão, Luiz, mais uma vez. Um abração bem forte. Tchau, tchau. Gratidão, meu amigo. Tchau, tchau.